Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso segundo documentário, tendo como objetivo apresentar para vocês a cartografia que fizemos em relação à pedagogia que se estabeleceu dentro do mundo acadêmico, a partir da visão do mundo acadêmico como instituição disciplinar, que tem como funcionalidade formar o sujeito para o mercado de trabalho. Então esse percurso, os saberes e fazeres que constitui essa pedagogia, será abordado agora neste segundo documentário. Um aspecto que nos ajuda também, a partir das leituras que fizemos, inclusive a de Michel Foucault, foi pensar como a dinâmica observada por nós no dia a dia, na cartografia, segundo um roteiro um pouco provocativo, né, da Virginia Kastrup, quando traz essa possibilidade da pesquisa cartográfica que nós utilizamos, nós conseguimos identificar várias questões que fundamentam no fazer cotidiano a existência que a gente vai chamar de pedagogia do sequestro. Então nós vamos ao longo do vídeo apresentar para vocês como essa pedagogia ela é constitutiva, ela se constrói, aliás, a partir da dinâmica, da interação, quais os efeitos dessa pedagogia, o que vai, de certa forma, ser apresentado aqui nesse documentário como efeitos dessa pedagogia, que a gente vai chamar da crise do paradigma da pedagogia do sequestro, vocês irão identificar isso. E, por último, nós vamos apresentar para vocês uma experimentação. Uma experimentação que vem dos estudos da cognição também, encampado por vários autores, como a Kastrup, baseado em Félix Guattari, Deleuze, entre outros autores contemporâneos, para tentar exatamente dar uma resposta ou uma possibilidade de pensar esse mundo acadêmico de maneira diferenciada, né? A tentar combater, se opondo à pedagogia do sequestro. O que nós iremos apresentar aqui é exatamente o que nós observamos e cartografamos a partir da nossa experiência vivenciada ao longo do ano 2017 e parte de 2018, e que nos auxiliou a fundamentar a ideia de que o mundo acadêmico ele está atingindo a sua funcionalidade no sentido de produzir esse sujeito, de produzir essas distinções, de ser um mecanismo dentro de uma estrutura disciplinar dentro do mundo capitalista. Esse mundo acadêmico está em crise. Esse paradigma baseado na pedagogia do sequestro está em crise. Então, que pedagogia de sequestro é essa? Por que do sequestro? Porque realmente retira o sujeito, tenta modificá-lo e produzir o sujeito para atender uma funcionalidade associada ao mercado de trabalho. Então, essa perspectiva da pedagogia de sequestro, ela fundamenta a prática, as interações que nós observamos no cotidiano da universidade. E ela tem como base uma ideia de sujeito, esse sujeito como um ser coerente, indivisível, esse sujeito baseado no cartesianismo, esse sujeito que atende a um padrão de normalidade, ou seja, o mundo acadêmico foi pensado para esse sujeito. E a gente continua reproduzindo esse modelo de sujeito, tentando exatamente formar esse sujeito a partir dessas estratégias. Nós começamos dentro desses lugares, a observar as palavras, os acontecimentos, né, e identificando, a partir das nossas conversas, como é que funciona esse mundo acadêmico. A ideia era justamente buscar entender como é que ele funciona, para construir no final esse documentário, favorecendo, digamos assim, ao pesquisador, ao autor, se localizar dentro desse universo. Poder fazer escolhas, na verdade, com base nessas informações que seria exatamente colocada nesse documentário. Então, as palavras dar aula, assistir a aula, pagar a disciplina, sistema de créditos, aluno, os personagens que compõem esse universo, né? O aluno e o professor. Então tudo isso nos chamava a atenção de uma
digamos assim, nos possibilitando já começar a entender os lugares, os sujeitos, as relações de poder estabelecida entre esses vários sujeitos e bem como entender a própria proposta pedagógica que compõe a ação do sujeito, seja o professor, seja o aluno também que recepcionaria, ele assume um lugar um pouco passivo nessa relação estabelecida dentro do mundo acadêmico. Então, no sentido de dar e assistir aula, por exemplo, de transmitir o conhecimento, de levar o conhecimento. Então, isso identifica para nós, identificou pelo menos, uma postura hierárquica entre aluno e professor dentro de sala de aula. A gente observou na própria estrutura de sala de aula uma divisão clara, uma separação entre aquele que detém o conhecimento e aquele que deve receber o conhecimento. Então há uma relação não dialógica, poderíamos dizer assim, quer dizer, o conceito de transmitir, levar, conduzir. Então todos eles nos possibilitou fundamentar a ideia de que a educação ainda passa por um sistema que impede esse diálogo em sala de aula acontecer, desde a sua estrutura, a própria postura hierárquica e a classificação do sujeito dentro desse mundo acadêmico. Isso foi nos incomodando e fomos mais à frente investigando outros elementos nas nossas conversas que identifica, por exemplo, uma corrente, né, podemos classificar assim, que forma o sujeito para o mercado de trabalho. Então essa perspectiva, ela se fundamenta no conteudismo, por exemplo, ou seja, o professor detém o conhecimento, o aluno, ele através de exames, né, constantes, de verificação da aprendizagem, da frequência às aulas e do registro no controle acadêmico, ele teria essa passagem, que no mínimo seriam em 5 anos, né, os cursos mais da área de exatas, na verdade, ele teria essa passagem, teria que ter essa passagem no tempo mínimo para atender a necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Nesse sentido, a gente observa a funcionalidade do mundo acadêmico dentro de um sistema mais dentro do universo social, ou seja, o que serve o mundo acadêmico? Para formar o sujeito que tem que ingressar no mercado de trabalho. Isso é uma postura, né, que tecnicista, na verdade, formar o técnico, né, aquela pessoa que tem aquele conhecimento, está habilitado a atuar em determinada área do mercado de trabalho. Olá a todos, meu nome é Ariana Silveira e eu curso Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Campina Grande. E logo quando eu entrei no curso, ao assistir uma aula, um professor falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que há disciplinas no curso que são como ração. Você pode não gostar, mas você precisa comer para terminar o curso, obviamente. E isso me chamou a atenção, porque me fez perceber que nem todas as disciplinas nos cursos são feitas para os alunos especificamente, são mais feitas por questões de obrigações, cumprir horários, créditos, essas coisas. Então essa lógica pedagógica, ela não responde à formação do pesquisador-autor. Observando como se caracteriza esse mundo acadêmico hoje, percebemos que, além de atender a essa funcionalidade da produção da ciência, da formação para o mercado de trabalho, nós temos uma outra perspectiva que seria a inclusão que entra na pauta, ou seja, aquilo que era voltado só para um conjunto de intelectuais, depois expande para a questão de atender o mercado de trabalho, que aí é a expansão do mercado, né, que vai direcionar a funcionalidade desse mundo acadêmico. Agora nós temos uma outra perspectiva, sim, então essa universidade, ela deve ser para todos. E essa preocupação contemporânea da universidade, que atribui uma nova funcionalidade a esse mundo acadêmico, vai direcionar, reestruturar esse mundo acadêmico. É um mundo paradoxal, se constituiu como um mundo paradoxal, onde você tem correntes conflitantes. Por exemplo, tem uma determinada corrente que pensa na inclusão de pessoas que não teriam acesso a esse mundo acadêmico. Por sua situação, como se tornou uma universidade de massa, mas ela se tornou uma universidade de massa
mas não atinge toda a população, atinge aqueles que têm uma formação mais direcionada para ingressar, mais fortalecida, digamos assim, com o código, né? Sabem o código para entrar dentro da universidade, e aqueles que não têm acesso a essas informações, a essa formação, estão excluídos, né? Bem no aspecto não só do conhecimento, que é a base do ensino básico, né? Mas também a própria condição física desse sujeito. Porque temos as ações afirmativas que buscam fazer com que ocorra o ingresso de pessoas que possuem uma renda per capita baixa, bem como pessoas com deficiência dentro desse universo. Então veja como é paradoxal uma estrutura que foi construída dentro de uma racionalidade e de uma ideia de sujeito, e você tem, por outro lado, uma outra concepção de mundo acadêmico inclusiva, que busca fazer com que mude essa estrutura, se adapte essa estrutura para atender a esse outro sujeito, ou sujeitos que precisam ser inseridos dentro do mundo acadêmico. Oi, meu nome é Fernando Douglas, eu curso Engenharia de Petróleo na Universidade Federal de Campina Grande e sou portador de necessidade especial, tenho baixa visão. Quando eu vim cursar Engenharia de Petróleo, eu tinha idealizado uma forma de ensino bem diferente da realidade. Eu imaginaria que os professores estariam muito mais preocupados em que eu aprendesse e colocasse esse aprendizado em algumas ideias que eu tivesse no decorrer do curso e com as próprias ideias que eu já tinha trazido para o curso. Com a dificuldade da baixa visão nas aulas, eu também acreditava que a universidade iria conseguir suprir essa necessidade minha. Eu imaginei que houvesse essa preocupação e não houve. Eu tive alguns professores, alguns entenderam muito bem, foram bons professores, considerando a minha necessidade, e tive outros que foram diametralmente opostos a esses bons professores. Tive professores que chegaram a soltar piadinhas em sala de aula, a se negar a me ensinar alguma coisa. Como eu não conseguia ver o quadro, teve certa vez que eu fui na sala de um professor que não estava conseguindo fazer uma questão que ele tinha feito em sala, mas eu não conseguia ver. Cheguei na sala, pedi para ele me ajudar, porque eu não estava conseguindo resolver aquela questão. Ele disse que já tinha feito em sala, e se eu não vi o problema era meu. Eu preciso de uma prova ampliada, no mínimo tamanho 24. E teve um professor que se negou a dar essa prova. Eu tive que entrar com um processo da reitoria para que me fosse dado esse direito, para que eu conseguisse ler e resolver essa questão. Ainda que eu tivesse a coordenação, a maior parte dela, ainda que eu tivesse o auxílio do NAI, que na época não era um núcleo ainda que eu tivesse o entendimento de alguns professores também, não foi o suficiente. A universidade não conseguiu suprir essas necessidades, não estava preparada. Eu fui ficando para trás do resto da turma. Cada vez mais para trás eu fui me sentindo horrível com isso. Eu não conseguia acompanhar meus colegas e isso foi cada vez mais me desestimulando. Eu tranquei o curso. Espero que esse tempo me devolva a coragem que eu tinha quando entrei, me devolva a alegria de aprender, a força, a empolgação em toda a amplitude da ciência. Então há um conflito constante, há um universo que chega a ser perverso muitas vezes, porque você não tem as condições necessárias para oferecer
de inclusão e acessibilidade, por exemplo, mas você faz com que crie uma política voltada para incluir esse sujeito. Então, estamos vivendo esse paradoxo dentro desse mundo acadêmico e que isso tem repercussões, tem efeitos bastante perverso muitas vezes, no sentido de não atender a expectativa, aos sonhos, né, aos interesses de todos os que estão ali vivendo esse mundo acadêmico. Quero apresentar um pouco para vocês a contribuição da professora Priscila de Castro, do curso de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, uma pesquisa que ela realizou em relação ao sofrimento mental dos estudantes no curso de enfermagem. Um trabalho apresentado no Fórum de Graduação da UFCG e que traz que fundamenta, na verdade, a ideia da crise do mundo acadêmico. Na minha disciplina, eu disponibilizo um tempo para fazer rodas de terapia comunitária com esses discentes e a partir daí eu fui percebendo e me incomodando muito com os relatos que eu via nos alunos de 7º período já de curso, trazendo toda uma trajetória já de sofrimento. Eu trouxe os resultados de uma pesquisa que foi realizada no nível de UFCG, já com todos os cursos, que alguns de vocês tiveram contato, quem é da Câmara de Ensino, eu até coloquei alguns dados em um relato, em parecer meu, que foi o TCC da aluna Nayane, né, que foi apresentada agora no ano de 2018, essa pesquisa foi realizada no ano de 2017, contudo ela foi retrospectiva, né, olha só, de 2014 a 2017, ela analisou 445 fichas de estudantes de graduação que foram atendidos aqui na clínica escola da UFCG. A maioria esmagadora foi por demanda espontânea, que foi, ou seja, é sinal de que eles reconhecem que estão com sofrimento aí, né, instalado. E vejam as categorias que Virginia colocou junto com a discente, encontrando nessa pesquisa aqui, olha só, pode passar. Vida acadêmica e profissional, ou seja, dificuldades na vida acadêmica e profissional, foi relatado em quase 60% dos pesquisados, ou seja, que eles têm dificuldade em algum aspecto da vida acadêmica, problema de relacionamento, geralmente interpessoais, com colegas e professores. E o que nos preocupa já são os transtornos instalados. Olha, 50% dos alunos relataram transtorno de ansiedade e humor, ou seja, labilidade do humor, facilidade para choro. Depois que entrou na universidade, queixas de insônia e tudo mais. Ideação suicida foi o que nos preocupou. Olha só, gente, quase que 20%, 18,68% dos alunos relataram já ter tido alguma ideia de acabar com sua vida depois que entraram na universidade, né? Outros transtornos mentais, aí está na casa dos 11%. Uso abusivo de substâncias químicas, a gente sabe que aumenta consideravelmente depois que eles adentram na universidade o consumo, né, de substâncias psicoativas. Problemas cognitivos, ou seja, esquecimento, dificuldade de aprendizagem, alguns alunos se queixam que não estão conseguindo acompanhar as disciplinas, né? E sintomas delirantes, aí tá como é que se diz? Pontuado, mas pouco, digamos assim. O que seriam esses sintomas delirantes, né? Os delírios podem ser classificados aí como delírios persecutórios, ou seja, eles sentiram-se perseguidos em algum momento por algum professor, isso às vezes alguns alunos relatam, né? Sentiram-se perseguidos, ou então perceberam coisas que na verdade veio oriundo da imaginação deles e não de outrem, né? Não estão conseguindo, dentro desse mundo acadêmico, realizar suas atividades naquele tempo regulamentar e precisam de situações especiais para poder se recuperar e voltar para dar conta das suas atividades. E aí pessoal, meu nome é Cláudio Tavares, sou estudante de Engenharia Mecânica na UFCG e eu queria falar um pouco da minha experiência com relação à universidade. Um ponto que eu destaquei é quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter acesso ao restaurante universitário, que é um local onde os alunos fazem suas refeições, e para ter acesso às refeições é preciso enfrentar uma grande fila. E como os alunos são um pouco pressionados com relação às disciplinas, e quando eles vão enfrentar essa fila, muitos deles
acabam furando, para não ter que esperar. E isso foi um ponto onde me marcou um pouco, porque eu não esperava isso na universidade. Outro ponto é com relação realmente às disciplinas. Como eu falei anteriormente, os alunos são pressionados nessas disciplinas. E teve um caso recentemente, onde, como está em fim de período, os alunos tendem a estudar muito mais, a intensificar o ritmo de estudo. E um aluno, ele teve uma crise de ansiedade, onde foi necessário chamar a ambulância para atender ele. E outros alunos que pagavam com ele disseram que quando ele teve essa crise, a professora do momento não ligou muito para isso, como se fosse só mais uma coisa que estivesse acontecendo para ela. Como se o bem-estar dos alunos não tivesse importância. Então é um mundo paradoxal, é um mundo que a gente precisa conhecer para tentar minimamente conseguir ir provocando mudanças, né? Uma das questões que também temos que destacar nessa análise nossa do mundo acadêmico, nessa interpretação que nós estamos fazendo do mundo acadêmico, tem relação com a participação política dos alunos. Nós observamos que há uma falta de interesse, há uma ruptura da relação estabelecida entre o aluno e o mundo acadêmico. É como se eles não fizessem parte da instituição. E tanto é assim que temos a não participação deles dentro dos órgãos colegiados, bem como as representações estudantis estão fechadas. Muitos dos alunos não sabem nem sequer onde se localizam esses espaços dentro do mundo acadêmico. Então é algo que nos chama a atenção e que corrobora com a ideia da formação do sujeito dócil, da formação do sujeito que só aceita as regras que são impostas. Olá, meu nome é Ingerson, eu sou aluno do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande e há pouco eu fui questionado sobre a existência do DCE da universidade e eu fiquei me perguntando onde que se encontrava o DCE e por curiosidade eu fui atrás e acabei encontrando, e estou aqui nele agora, e acabei descobrindo também que ele já está há 2 anos sem uma gerência. Talvez isso reflita as dificuldades com as quais nós alunos aqui da universidade vemos passando, principalmente em relação ao RU. Eu sou um desses e muitos aqui sabem das dificuldades que os alunos vêm passando em relação a ele. Não só em relação ao RU, mas em relação a diversas outras coisas. Enfim, eu acho que tem até muito aluno aqui na universidade que não sabe talvez até da localização do DCE, talvez até da existência do DCE, que é pelos interesses dos estudantes. Então eu acho que o pessoal deveria se mobilizar mais, porque a situação realmente está tá difícil e a gente anda sofrendo muito. Eu não sei se a falta da gestão por esse longo período de tempo seja por conta das dificuldades que os estudantes vêm enfrentando com a própria burocracia da universidade, enfim. Eu acho que o pessoal deveria abrir um pouco mais o olho para isso, porque é direito da gente. No processo de cartografia, na produção do documentário, nesse segundo documentário, nós participamos da Semana Pedagógica do curso de enfermagem do CCBS, da Universidade Federal de Campina Grande, e lá apresentamos a primeira versão do documentário O Mundo Acadêmico. E essa perspectiva era para que tivéssemos um feedback dos professores em relação às questões postas no documentário. Depois da apresentação, alguns professores, na fala dos professores, identificamos uma absorção daquelas ideias que havia sido colocadas no documentário, ou seja, uma afirmação. E a professora Lidiane Félix, do curso de enfermagem, ela chamou a atenção de uma questão importante que a gente decidiu colocar nesse segundo documentário. A fala dela trouxe a ideia de que o professor, ele também é sequestrado nesse mundo acadêmico. Então ele não nasce professor, ele não se torna professor, mas ele vira professor a partir de portaria, a partir da sua nomeação. E a partir da nomeação ele vai para a sala de aula, ele tem um conteúdo previamente definido, ele tem que fazer um exame e verificação do conhecimento com esses alunos, mas a discussão pedagógica que norteia
que deveria nortear, né, uma escolha de como fazer, ela não é feita. E ele também, em sua formação, em grande medida, eles não têm uma preparação para ser professor, eles viram professores. Então, assim, eles ficam à deriva para construindo conhecimento no dia a dia do como fazer. Então, eles também são sequestrados. Então, vamos ouvir a fala da professora no que se refere a essa afirmação, a essa provocação que acabou somando a nossa avaliação de uma proposta pedagógica que não mais sequestra só o aluno, mas também o professor. Atualmente, a pedagogia do sequestro ela também é vivenciada na vida acadêmica do docente, né? No saber do professor. Então, nessa relação de ensino-aprendizagem, o professor é responsável tanto pela manutenção do controle, como ele também é controlado. Então, o professor ele acaba sendo repetidor do processo de sequestro do aluno, pois ele detém o poder, né, de punir o aluno por meio de provas, de aplicação de provas, e no próprio discurso acadêmico que a gente utiliza no dia a dia, nós utilizamos vários dispositivos de controle, como dar aula, realizar chamada, adotamos posturas e atitudes um pouco de superioridade com relação a esses alunos. E do mesmo modo que que nós submetemos esse aluno ao processo de sequestro, nós também sofremos com relação a esse meio, porque a gente precisa passar por um processo de estágio probatório de 2 anos, então a gente precisa, de certa forma, um processo disciplinador. A cada 2 anos, para ascender dentro da categoria profissional, nós precisamos também atingir uma certa pontuação, uma certa carga horária de trabalho para cumprir, e a gente precisa apresentar uma boa produção acadêmica, né, para participar de programas de pós-graduação e também para concorrer a bolsas de iniciação, bolsas de apoio à pesquisa. E aquele professor que se dedica apenas à atividade de ensino, ele acaba sendo punido pelo próprio meio, ficando fora desse sistema de compensação ou de reconhecimento acadêmico. Além disso, o saber do professor ele não está desvinculado do poder. Então a gente observa, eu que sou da área da saúde, então aqueles professores que são mais produtivos cientificamente, então eles já têm mais poder, mais controle dentro das unidades acadêmicas e dentro dos programas de pós-graduação. Então eles acabam se destacando mais e, de certa forma, perpetuando as relações de hierarquia e de poder que existem dentro dessas unidades. Vamos agora fazer um pouco uma síntese do que foi abordado ao longo do documentário. Percebemos pelas questões aqui apresentadas que o mundo acadêmico ele pode ser lido como uma instituição disciplinar que tem uma funcionalidade dentro da sociedade moderna capitalista. Ela adquire essa funcionalidade que é formar o sujeito para o mercado de trabalho. Dentro do fazer cotidiano da instituição disciplinar, nós observamos a existência de uma pedagogia que a gente caracterizou como pedagogia do sequestro. Essa pedagogia do sequestro ela se caracteriza pela captura do sujeito, formar esse sujeito e devolver esse sujeito para o mercado. Se caracteriza também um pouco como uma transição, é como se fosse da menoridade para a maioridade, né? Ele é um período em que ele vai ficar totalmente dedicado aos estudos, depois ele começa a vida adulta no mercado de trabalho. Então isso tem consequências, né, na proposta pedagógica constituída dentro da instituição, no que se refere, que vem marcada, né, pela ideia de sujeito cartesiano, do iluminismo, um sujeito que tem segue um padrão de racionalidade, e um sujeito que deveria, em tese, seria o aluno, o sem luz, né, fruto um pouco do pensamento iluminista, e que a ele caberia absorver o conhecimento, né? É um sujeito que participa, inclusive, pouco da política institucional. A gente observa que, pelos relatos, há
uma certa apatia, né, em relação à participação política. A estrutura curricular, ela vai exatamente tentar proporcionar esse desenvolvimento dessas competências e habilidades dentro da escolha das disciplinas, dentro de uma grade curricular e um movimento um pouco engessado, né, marcado por pré-requisitos que você vai matando as etapas até você adquirir aquelas competências e habilidades. E isso tudo com base na estruturação desse currículo, que é um currículo selecionado que o mercado está exigindo, né? E bem como, além da estruturação de um determinado currículo, ou seja, de uma sistemática de disciplina dentro de uma grade, dentro de uma estrutura, você tem a relação pedagógica acontecendo no dia a dia, essa relação com ensino e aprendizagem, que o professor também, com um ator importante no processo, ele detém, é como se ele, na verdade, fosse o detentor do conhecimento, né, o aluno desprovido do conhecimento, e nessa relação hierárquica, que também responde dentro dessa estrutura, o professor também responde para uma relação hierárquica de controle. Então o controle perpassa toda a ação dos sujeitos envolvidos na relação. Então a função do professor é o transmissor, né? Então o conhecimento ele entra pronto e acabado para ser reproduzido nessa relação não dialógica, no ambiente presencial, né? E muitas vezes marcado pelo não uso de tecnologias da informação e comunicação. Então o curso é mais presencial, um controle da frequência, é uma sistemática de exame e verificação que vai gradativamente acompanhando e registrando um saber sobre o próprio sujeito. Esse sujeito também é produzido na relação de poder estabelecido dentro do universo acadêmico. Então é em cima desse saber produzido sobre o sujeito que as verificações de aprendizagem vão se dando e as distinções também acontecem, né? Então é interessante destacar como a própria dinâmica de funcionamento do mundo acadêmico ele provoca distinções, né? Valoração, digamos, quem sabe mais, quem sabe menos, aquele que pode aprender, aquele que não aprende. Então, aquele que se adapta mais ao sistema, aquele que não se adapta ao sistema. Então, são tudo categorias classificatórias que vão aparecendo no fluxo das disciplinas, né? Na grade que é previamente estabelecida. Então, o conhecimento, até a estrutura que é montada, ela é prévia a qualquer interação dialógica que vá provocar uma alteração na construção dessa própria estrutura. Ela é a priori, né? Ela é produzida antes, pensada antes para um sujeito determinado que se quer formar e que teria as potencialidades necessárias ao exercício da atividade profissional que ele venha a desempenhar na sociedade. Então há essa construção presente nas interações objetivas que observamos no mundo acadêmico ao longo desses 2 anos de trabalho. Então, o que fazer diante disso, né? Como pensar de forma diferente o mundo acadêmico? Como pensar alternativas que possibilitem uma educação mais libertadora? Então, nós estamos produzindo, né, iniciando, na verdade, a produção de um documentário onde iremos expor para vocês as estratégias que estão sendo construídas em oposição a essa pedagogia de sequestro. É pensar uma outra forma em que o sujeito esteja inserido na produção dessa dinâmica institucional. Então, vocês verão no próximo documentário um pouco da expertise de alguns referenciais que nós já estudamos, pesquisamos, que vai trazer uma discussão, contribuir para pensar de forma diferente o mundo acadêmico e até as experiências que nós temos já sinalizadas, né, nesse documentário. Muito obrigada a todos e assistam o próximo vídeo.